Olá! Bom, neste dia nós começamos com isso, depois nós partimos para isto, e por fim tive uma ideia brilhante de fazer uma cadeira saindo de uma tela. Eu queria fazer cerâmica nesse dia, era um sábado à tarde, mas eu não sabia muito bem o que. Então eu fui fazendo minhocas de massa e estudando possibilidades. Eu não gostei muito dos rostos porque eu acho que já tem bastante gente que tem um estilo assim, né? E seria muito cópia. Até que me veio a ideia de fazer uma cadeira. E aí seguimos em frente com a ideia de completar o cenário com outros objetos que são em 3D, né? Que saem para fora do quadro. A cadeira foi composta por minhoquinhas de massa. Aí eu tô cortando a base da cadeira num quadrado, usando o meu estilete. Não é estilete, é tipo um bisturi. Recomendo ter um para cortar papel, para cortar massa, é bem interessante. E aí eu fui grudando as partes na tela com o uso de água e com a própria massa também. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer micro minhocas bem fininhas e colocar elas assim na lateral daquilo que eu quero que grude. Aí eu pego uma das minhas ferramentas de biscuit e vou trabalhando essa massa. Eu vou empurrando ela em direção à superfície do quadro e também à própria cadeira, no caso, né? Ao próprio objeto. Então meio que cria assim uma colinha que gruda o objeto à superfície, sabe? Não sei se deu pra entender. Eu vou fazendo isso com a cadeira e depois vocês vão ver que eu faço com a estante também, porque eu acho que dá uma sustentação maior. Então aí estou medindo o tamanho da perna da cadeira. E depois, para fazer as pernas flutuantes da cadeira, eu uso palitos de pirulito. Minha mãe tem na loja para vender e eu peguei um pacote um dia desses. E aí eu meço para cortar o palito um pouquinho maior do que a perna de base, de baixo, né? Porque eu acabei enfiando o palito dentro da base da cadeira. Então eu preciso que seja um pouquinho maior, sabe? Para ficar na mesma altura ao final. Aí eu uso massa em volta desse palito, vou fazendo tipo uma minhoca, vou afinando a massa com atrito. E aí vocês veem aí, ó, tô tirando um pedacinho da massa da ponta do palito, que é essa ponta que vai dentro da base da cadeira, sacou? Ó, enfiei na cadeira. E aí eu usei também pedaços do próprio palito para ajudar a sustentar essas pernas, assim, eu apoiei elas no palito para elas não ficarem caídas. Elas ainda não ficaram super retas no final da secagem, mas ajudou bastante já esse apoio. Eu achei que só duas madeirinhas na parte de cima da cadeira não ficaram legais, então eu fiz mais um para acrescentar. Depois eu percebi que eu poderia também ter feito mais minhoquinhas assim para as laterais da cadeira, sabe? Tem cadeira que tem uma emenda assim de madeira. Bom, aí estou grudando as estantes, fiz duas, não é estante, é prateleira. Eu ia fazer uma estante, mas daria muito trabalho, então foi só prateleira mesmo. Que é basicamente uma massa esticada, recortada no formato de um retângulo e depois grudado na tela com aquele mesmo esquema das minhoquinhas de massa que eu coloco na lateral para dar sustentação. Como muda a luz do vídeo, né? Tem momentos que tá uma imagem mais azul, outras tem uma imagem mais quente por causa do sol que tava vindo pela janela que tem ali na frente. Aqui estou fazendo uma caneca. Como que eu fiz essa caneca? Fiz um retângulo, daí eu grudei as pontas deste retângulo e fechei a base. Eu queria fazer um outro pedaço de massa que eu ia usar
no fundo, mas como era um objeto muito pequeno, eu não tive paciência. Eu lá grudei a base mesmo, tentei trabalhar. Ó, parece um dedal de tão pequenininho e é bem complicado. Mas gostei do resultado, não ficou perfeito, mas dá pra ver que é uma caneca. Fiz uma minhoca bem fininha também pra usar como cabinho da caneca, né? E grudei ela ali do lado da cadeira. Okay, guys, so what do we have? Temos um vasinho de cacto secando, temos 3 livros, uma caneca, uma cadeira e 2 estantes que não são estantes, prateleiras. Good Lord! Oh my God! E agora, o que mais eu faço? Fazer um quadrinho na parede. Vou fazer um quadrinho na parede. Pare. Não consegui filmar o processo de pintura porque a bateria da câmera acabou. E eu não tive muita paciência para esperar, eu queria logo ir pintando. Não pintei tudo de uma vez. Isso é algo que eu tô aprendendo. Ter um pouco mais de paciência e levar os quadros para mais tempo, assim, né? E num processo mais longo de pintura. Bom, eu primeiro passei uma camada de um verde meio amarelo no fundo, não sei porque na minha cabeça parecia fazer sentido, mas ficou horrível. Depois eu passei um amarelinho pra cobrir, ficou todo manchado o fundo, mas eu gostei bastante de como deu um efeito assim, não sei que efeito é esse. Mas tem muitos pintores que tem uns quadros meio manchados assim, né? Não sei, enfim. Primeira vez que eu faço um cenário, tá? Então, claro que não tá perfeito. Eu achei que eu teria ainda mais dificuldade em perspectiva e tal. Eu não sabia o que colocar aqui, como preencher o resto dos espaços. Mas então, eu decidi que faria um tapete, faria um chão de madeira, faria aqui uma esquina, né, para dar uma preenchida no resto do quadro. Temos uma cortina azul, temos os livros na estante, ó, que dá para tirar e pôr. E temos o cactus, que também dá para tirar e pôr. Ups. Os quadrinhos. A minha mãe, eu mostrei pra ela, ela achou que aqui falta alguma coisa, que eu deveria criar alguma coisa aqui, mas eu gostei de como ficou. Porque eu geralmente tenho a tendência de preencher demais e não deixar espaços vazios, então esse espaço vazio me gusta. Bom, cadeira, caneca, a caneca eu tinha pintado de azul, aí não gostei, passei um vermelho. Aqui é uma sopa de tomate. Porque outro dia eu fiz sopa de tomate, daí um amigo ficou, tipo, me dando ideias de quadros e uma era um quadro com uma sopa de tomate numa mesa. Então eu fiz um easter egg aqui, a sopa de tomate, uma torrada. Cadê a pessoa que ia comer a sopa? Por que a cadeira não tá aqui e sim aqui? Boa pergunta. E temos uma escada, que eu fiz também só pra preencher a parede, porque tava muito vazio. E tive dificuldade em fazer essa escada, minha nossa. Mas eu gostei pra caramba de como ficou. Meu irmão também gostou. Fiquei feliz de saber que alguém gostou dessa minha tentativa de fazer uma pintura pop-up com objetos que saem da tela em cerâmica fria. E, enfim, fica aí a inspiração. Dá pra fazer muito mais cenário com isso. Fiquei com vontade de fazer uma cadeira que não é numa tela, né? Uma cadeira... tipo escultura de cadeira com cerâmica. Já na verdade era uma ideia que eu tinha há um tempo, por isso que eu tinha esses palitos que eu usei aqui, porque era minha intenção usá-los para fazer uma cadeira. Quem sabe eu ainda não a faça e um pouquinho maior a minha vontade do momento. Enfim, diante de todas as imperfeições dessa tela,
Gostei pra caramba do resultado e da sensação que ela passa. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo. Ah, e se inscreve no canal se você gosta de vídeos de arte, pintura e cerâmica. Beijo!